O promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, diz que pode deixar o país para ter segurança. A afirmação foi dada em entrevista à Rádio Bandeirantes após a descoberta de um plano para o assassinato dele. A ação dos criminosos também mirava o coordenador de presídios da região oeste paulista, Roberto Medina. Ontem, uma operação deflagrada pelo Ministério Público e a Polícia Civil Paulista desmontou a estratégia montada pelo PCC. De acordo com as investigações, as duas autoridades estavam sendo monitoradas pelo crime organizado. E os ataques estavam perto de ocorrer. O promotor Gaquia afirma que as ordens para execução foram dadas pela facção e têm relação com a morte recente de Rui Ferraz Fontes. O ex-delegado-geral foi executado no dia 15 de setembro, no litoral de São Paulo. Quem deu a ordem para essas mortes foi o PCC, foi a cúpula do PCC. Essas ordens já haviam sido dadas antes mesmo do Marcola sair aqui da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, num pedido de remoção de 22 presos, de toda a cúpula do PCC, que eu acabei assinando sozinho, já falei isso inclusive em outras entrevistas, porque o Estado de São Paulo simplesmente se recusou a fazer a remoção desses criminosos. Isso marcou a minha vida, né? Eu praticamente não tenho mais um minuto de paz, né? E isso não vai se resolver nem mesmo com a minha aposentadoria, eu tenho certeza disso. É bem possível que eu tenha, inclusive, que sair do país, caso eu não tenha proteção adequada aqui no Brasil, depois que eu me aposentar. Mas eu acho que não é um exemplo bom, né, para os jovens delegados, policiais, promotores e juízes que atuam nessa área. Porque o que o crime organizado pretende, qual é o recado que ele pretende mandar? Nós podemos atingir até mesmo os investigadores mais experientes, né, aqueles que estão há mais tempo atuando nessa área. Foi o caso do Rui Ferraz Fontes, é o meu caso, é o caso do Dr. Roberto Medina, que tem mais de 3 décadas também de experiência e de exercício de função na Polícia Penal. Os criminosos já tinham identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários dos dois alvos. Lincoln Gaquia explica como a investigação descobriu o plano de execução. A partir da prisão de alguns integrantes do PCC na região do Presidente Prudente, quando nós fomos fazer a extração de dados dos celulares desses integrantes, fomos surpreendidos aí pela notícia de que haviam feito levantamento de dados, né, de 2 autoridades na região, a minha, sou eu mesmo, e outra o Dr. Roberto Medina, que é o coordenador dos presídios da região oeste do estado de São Paulo. Havia, no caso do Dr. Roberto Medina, no celular desses criminosos, filmagens de todo o trajeto da residência dele, do local de trabalho, rotina e etc. No meu caso, havia levantamentos de georreferenciais, de locais, de pontos do meu trajeto de casa para o trabalho, algumas rotinas como o trajeto para a academia, por exemplo, e coisas desse tipo. No monitoramento de Lincoln Gaquia, o PCC chegou a usar drones para seguir o dia a dia dele. Segundo a investigação, o acompanhamento das rotinas do promotor e de Roberto Medina coincide com o período em que a facção executou Rui Ferraz Fontes na Praia Grande. Na entrevista à Rádio Bandeirantes, Gaquia defendeu mudanças na legislação para a proteção de autoridades que combatem ou combateram o crime organizado. Os policiais, né, que dedicam a sua vida a esse tipo de investigação, os promotores, os juízes que estão envolvidos nesses casos, precisam de ter uma salvaguarda legal, uma legislação que permita, que obrigue o Estado a nos fornecer proteção, seja na ativa, seja na aposentadoria. Eu já estou terminando a minha carreira. Eu vou completar 35 anos de Ministério Público, mas tenho tempo de atividade privada. E qual a garantia que eu tenho que daqui a 2 ou 3 anos, quando eu me aposentar, eu vou ter algum tipo de proteção do Estado? Eu mesmo, que estou acostumado com esse tipo de situação, com a morte do Rui, eu temi pela minha própria vida. Aquilo me abalou bastante. Porque eu me vi daqui a 2, 3 anos na situação do Dr. Rui, que infelizmente foi morto aí, ele não tinha nenhum tipo de proteção. O Estado precisa imaginar que essas pessoas, como o Dr. Rui, que o risco não vai cessar
porque ele se aposentou. É uma espécie de vindita, de vingança, uma vingança de natureza terrorista, né, para permitir que, aliás, para proibir, né, para impedir que outros prossigam nesse tipo de investigação, dissuadindo jovens colegas, promotores, delegados, policiais, juízes, a continuar nesse tipo de trabalho. Outra alteração na lei defendida por Lincoln Gakia na entrevista ao jornal Gente trata do enquadramento de organizações criminosas como máfia. Hoje a gente tem o PCC em todos os estados da federação, a gente tem também, no caso do Rio de Janeiro, Comando Vermelho no país todo. O PCC está presente em 28 países, né? E, portanto, não dá mais para se fazer um combate como era feito isoladamente aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. É preciso de uma coordenação nacional para isso, por isso que eu venho defendendo, inclusive, a criação de uma agência nacional antimáfia, assim como na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Teríamos aí uma autoridade que possa, né, centrar os esforços para o trabalho de investigação desse tipo de organização criminosa mafiosa. A gente precisa agir com cooperação, primeiro uma cooperação interna, que é uma união das polícias, dos ministérios públicos, Receita, COAF, etc., e aí também uma cooperação internacional. As investigações do Ministério Público de São Paulo apontam que o PCC já opera com características de máfia. Detalhes com a repórter Maju Arruda Leite. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, defende o endurecimento da legislação para garantir a segurança de autoridades que trabalham contra o crime organizado. Nessa sexta-feira, o chefe do Ministério Público disse que o plano do PCC, que pretendia assassinar o promotor de justiça Lincoln Gakia e o coordenador de presídios Roberto Medina, não vai intimidar a atuação do Ministério Público contra o crime organizado. O Ministério Público, ele não tem a menor dúvida de que ações como essas não vão intimidar as autoridades no combate ao crime organizado e que as ações do Ministério Público nós não vamos recuar 1 milímetro sequer naquilo que deve ser feito em direito da sociedade. Ainda segundo o Procurador-Geral de Justiça do Estado, é necessário medidas mais duras para proteger autoridades da ativa e também aposentados. Essas ações já caracterizam a existência de máfia e qualquer país do mundo que teve ações dessa natureza reforçou, em primeiro lugar, a segurança dos agentes que combatem, reforçou os mecanismos legais, né, e todo o sistema de justiça atuou. Então fica aqui mais uma vez a expressão de que o Ministério Público apoia toda e qualquer iniciativa que vise a buscar, através de legislação segura, garantir a segurança de autoridades, não só na ativa ou quando venham se aposentar, enquanto existir a situação de risco. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, é necessária a união de todas as forças de segurança e órgãos de controle para melhorar essa situação que atingiu um patamar insustentável. O que acontece no Brasil é que as pessoas ainda acho que não entenderam que nós estamos vivendo um fenômeno que vários países do mundo já viveram, como na Itália. E a maneira de se começar a sair disso é endurecendo a legislação, todos se dando as mãos e dizendo claramente à sociedade que existe esse fenômeno e que nós temos condições de ser mais organizados que o crime. E colocar as questões de ordem político-ideológica abaixo de palanque, acima de partido.